Pois muito bem, pequeno gafanhoto, vamos para mais uma notícia aqui, continuando no nosso jornal Mr. M News. Eu quero conversar com vocês. Então a gente falou duas notícias aqui de Minas Gerais, né? E agora, neste momento, o que eu quero conversar com vocês é sobre o TJ Santa Catarina. Lembrando, nós estamos com o edital aberto. E aí, será que agora esse tribunal você está disposto a fazer? Eu lancei um vídeo aqui do TJ Santa Catarina, muito acessado, sobre que foram nomeados 784 candidatos nos últimos 2 anos, né? Apesar de ser cadastro reserva. Então, diferentemente de outros tribunais, o TJ Santa Catarina, ele não fica assim, nós temos 200 cargos vagos não nomeados, vamos ver se nomeamos. Não, o TJ Santa Catarina nomeia. Abriu um cargo vago, ele vai nomear. Então, essa é a dinâmica que tem, inclusive, de um canal aqui de uma analista do TJ que fala isso. Tá? Ela traz essa questão de que, olha, o TJ ele nomeia, ele não fica segurando vaga. Então, abriu vaga, ele nomeia. Então, por isso que hoje só tem cadastro reserva. Mas a expectativa nos 4 anos do último concurso, pelo que a gente viu, foi de que nomearam um grande quantitativo aí nas cidades que tinha vaga. Então, claro que, né, pequeno gafanhoto do TJ de Santa Catarina, a infelicidade nossa nesse concurso é que a validade é só de 2 anos. Então você pega um concurso que é só 2 anos de validade, você pode ter certeza que não vai ser o mesmo quantitativo, eu acho dificílimo acontecer isso, do que o concurso de 2018 que nomearam 4 anos. Tá? Então você pode cortar pela metade. E às vezes, né, é na segunda parte do concurso que as pessoas desistem mais. Mas o quantitativo de vagas, a rotatividade é a mesma. Então nós vamos tentar agora trazer, eu trouxe no vídeo de ontem do Mr. M News, que vai ao ar hoje de noite, e agora estou trazendo o vídeo do cargo de técnico. Eu falei ontem de analista, sobre a nota que foi necessária para ser aprovado, do último chamado, né? Qual a nota de analista foi do último chamado? Gente, incrivelmente ficou entre 70% a 75%, ou seja, varia de região para região. Como eu disse, né? Tem região que você tirou aí 75%, você entrou, mas em outras 74 você entrou na maioria das regiões, mas teve região aí com 74 você não entra, porque a nota de corte foi 75%, no caso de analista. Mas agora eu quero trazer para você o TJ Santa Catarina, o cargo de técnico. Então muita atenção, tá? Um trabalho que demandou tempo aqui para fazer a classificação, a colocação, pegar a colocação em nota, número de acertos, e eu trouxe também para que a prova de agora, a prova de 2024 não é a mesma de 2018. 2018 eram 70 questões e agora são 80 questões. Isso aí muda o quantitativo de questões que você teria que acertar para ter uma grande chance aí no concurso de ser nomeado. Então, qual região eu devo escolher para o cargo de técnico? Essa é a pergunta que o Mr. M vai tentar aqui com todo carinho tentar responder para vocês, tá? Ou pelo menos mostrar os dados para você decidir, porque na verdade quem tem que decidir é você, né? Eu, por exemplo, posso dizer o que eu faria, porque eu moro aqui praticamente a 2 horas de Santa Catarina, né? Tô quase na divisa aqui, então é um pulinho para eu ir para Joaçaba ou Lages, acho que são as cidades mais próximas, e a partir disso eu poderia escolher qual cidade eu me inscreveria para concorrer às vagas, tá? Onde que eu iria? Essa é uma pergunta que eu vou tentar falar se fosse eu, tá? O que eu faria? Então eu quero colocar na tela para vocês aqui, então, a tabela que eu fiz, que é muito legal aqui, sobre as comarcas para técnico, tá? Então, para técnico, o que nós temos aqui, Mr. M? Olha só, nós temos então Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador e Rio do Sul. Eu não consegui porque eu não localizei em 2018 o concurso, então pode ser que tenha um outro concurso que eu não vi, mas eu trouxe das outras comarcas então, Balneário Camboriú, Blumenau, Canoinhas, Curitibanos, Itajaí, Jaguará, Joaçaba, Joinville, Lages e São Bento do Sul. O que eu trago aqui, ó? Vagas eram de cadastro reserva, nós tínhamos uma vaga para Canoinha, uma vaga para Joaçaba e uma vaga para São Bento do Sul, no concurso de 2018. E vejam que nós tivemos, aqui é uma diferença do vídeo que eu fiz para analista. Em analista eu tinha o número do último nomeado. Aqui eu consegui quantos foram nomeados em cada região. O que pode ser que aqui, na verdade, esses 35...
a nota do 35 não me adianta, talvez seja menor a nota de corte, porque se nomeou 35, pode ter chegado até o 40, 45. No cargo de analista eu vi isso, tivemos aí 10, 20% de desistência. Mas essa é a pior das hipóteses que eu vi no concurso de 2018, utilizando então a nota do 35º. Tá? Eu acho que foi chamado mais que o 35º para Balneário. Blumenau, o 58º, mas eu acho que foi chamado, o último chamado foi mais do que 58º, porque foram nomeados 58. Então essa é a dinâmica que eu trago para vocês, mas que já ajuda você a ter uma noção de nota de corte aí nas principais cidades, tá? Então, por exemplo, a gente vendo assim, foi para Balneário Camboriú, para você entrar aí nos 4 anos, entre os 35 primeiros, você teve que fazer 56 acertos de 70, 80% da prova, tá? Isso, novamente falando, são 4 anos de nomeação. Então, por que eu calculo assim, ó? Eu peguei o 35º e peguei a metade, o 18º, porque se são apenas 2 anos, a tendência é que ao invés de nomear 35 em Balneário Camboriú, vão nomear 17, 18, porque é só metade do tempo. Então eu fiz o cálculo dos 4 anos, que seria então a nota 56/70, né, que seriam 80% da prova, tá? Mas para você ficar aí na posição 17, 18, você teria que acertar 60 questões de 70, ou seja, 4 questões a mais, né, para ficar com a média 85%. Né? E olha só, se a gente trouxer, então, naquela época foi 60 de 70, hoje serão 80 questões. Então, por exemplo, em Balneário Camboriú, para você fazer 80% de 80 questões, seriam 64 questões, né, para ficar naquele 80%. Mas como você precisa um pouquinho a mais, você teria que acertar 4 questões a mais, acertar 68 de 80. Então, esse seria o patamar para você ficar com 85%. É acertar 68 questões de 80 para ficar entre as melhores colocações de Balneário Camboriú. Então, aqui eu expliquei bem direitinho o Balneário Camboriú para mostrar o cálculo que eu fiz. Então, posição 35, nota 80%. 56 de 70 questões. Posição 17 e 18, nota 85,7, que são 60 questões de 70. Trazendo para o concurso de hoje, então eu acredito assim, para o concurso de hoje, você precisaria mesmo, você precisa trabalhar com esses 85% para conseguir aprovação nesse concurso. Então você teria que trabalhar com 68 acertos de 80. E eu acho um número muito bom para tribunal. Quando eu passei no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eu consegui fazer 88% de acerto, né? Parecido com ali 85%. Vejam que, com o desempenho que eu tive no TJ Rio Grande do Sul para técnico, eu passaria praticamente em todas as regiões, que seria a região com maior nota foi 87,1 Lages, tá? Porque São Bento do Sul é muito particular, é poucas vagas. Então, por isso que eu digo para vocês, se você trabalhar acima de 85% nessa prova, conseguir 85%, dificilmente você não vai assumir, independente de qual cidade você escolher, tá? É a minha opinião. Concurso tribunal, maioria sim. Acima de 85% você vai tá dentro daqueles que vão conseguir a sua nomeação durante o período de validade do concurso, apesar de ser só 2 anos. E olhando aqui, gente, então, por exemplo, eu mais perto para eu trabalhar aqui, para eu não ter uma mudança muito drástica de vida, Joaçaba. Joaçaba, então, foram 18 pessoas nomeadas no decorrer aí dos 4 anos, o que eu jogo para 9 pessoas nos 2 anos. Então, se for 9 pessoas, a nota suficiente para ficar entre os 9 primeiros naquele concurso seria 84% das questões, praticamente 84,3%, praticamente aqueles 85% que eu falei. Então olha só, Joaçaba, Joinville 84,13%, Itajaí 84,3%, nós temos Jaguará do Sul que ficou com uma nota menor, olha só, 81,4%, e a menor nota de corte de todas para estar entre a metade dos últimos chamados, do último concurso, né? Porque é 2 anos, então por isso que eu estou trabalhando com aquela nota maior, seria 80%, que foi curitibanos. Então veja, curitibanos nomeou 35, para você estar na metade desses 35, ou seja, estar entre os 17 e 18 candidatos, você teria que acertar 80% da prova lá em 2018, tá certo? Então, mas como eram 4 anos,
o candidato entrou aqui com 72,9%. Então veja, concurso lá de 2018 propiciou aí talvez o último nomeado entrar com menos até do que 72, porque se chamou mais do que só 35, entrou talvez com 70% da prova. Olha só como essa questão de escolher região às vezes pode influenciar. Como eu digo para vocês, né? Eu acho que 85% garante aqui praticamente em todas as regiões você ter uma grande chance de ser nomeado. E acima de 80%, né, você tem chance, dependendo da sua escolha, né, você tem uma boa chance de também ser nomeado. Então veja, o que eu digo assim, você vai ter que escolher uma região. Talvez aqui, o que tivemos menos inscritos, que a nota foi menor, talvez se todo mundo migrar para aquela cidade, a nota fique maior também. Então é uma dinâmica que você não tem total controle. Eu já vi de tudo nessa vida de concurseiro. Então você pode, todo mundo, vou para lá porque eu acho que vai chamar mais. Aí vai todo mundo, aí quando vê a nota de corte fica mais alta. Mas o que você pode estar preparado é para isso, tá? Para que independente da sua escolha, você tirando acima de 85, você vai ser chamado, na minha opinião, né? Ou tem uma grande chance de 90% de ser chamado. E se você ficar com uma nota aí de 80% para cima, você vai ter chance de ser chamado, mas vai depender da região, vai depender de muitos outros N fatores, né, no concurso. Então, esse aqui foi a nossa parte aqui de TJ Santa Catarina, trazendo todos os detalhes, né, sobre o cargo de técnico para você decidir, então, se você quer assumir ou não. Então, neste momento agora, terminamos essa notícia do TJ Santa Catarina e vamos para a nossa próxima notícia aqui no Mr. M News. Não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos.